Olá, olá a todos, aqui quem vos fala sou eu, Andrew, e você está no canal Física de Boteco. Então desde já, curta, comenta, compartilhe e ajude a nosso projeto a crescer ainda mais. E estamos de volta, hein, pessoal? Então vambora para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje iremos falar a respeito de corrente elétrica, como ela funciona. Nas aulas anteriores a gente estava trabalhando conceitos de eletrodinâmica. Não, a gente estava falando a respeito de eletrostática, tudo parado. Lembra lá da mecânica, quando a gente começa a trabalhar dinâmica? E o que a dinâmica trabalha? A relação do movimento. Imagine, professor, mas o que seria a corrente elétrica? Vamos imaginar a mangueira e a água. E ela está correndo em um fluido em um determinado tempo. Assim funciona a corrente. Só que, em vez de trocar a água, a gente troca por elétrons livres. Elétrons que estão fluindo dentro dessa mangueira como se fosse um líquido. Ela não é um líquido, tá, pessoal? Vamos lembrar disso. E essa movimentação dessas cargas, esses chamados elétrons livres, é o que chamaremos de corrente elétrica. Quando se iniciou o assunto, estudar esse assunto, a gente tem que lembrar a respeito de sentido real e sentido convencional. O que seria o sentido real? Vamos imaginar que as cargas, no caso os prótons, cargas positivas, elas vão sempre no sentido contrário, e a carga negativa vão no sentido oposto também. E aí o que ocorre? Para evitar as confusões que estavam em estudos naquela época, criou-se o sentido convencional. Cargas, que no caso são os elétrons, que estão no sentido oposto, vão virar cargas positivas. Então vai seguir a ordem cronológica. E ali as cargas positivas vão se tornar negativas. E aí vem a sentido o corrente convencional. Sentido real e o sentido convencional. O sentido real é o sentido contrário e o sentido convencional é a transformação disso que iremos denotar. E aí a gente tinha falado a respeito do que seria a corrente. Imaginasse como se fosse um fluido percorrendo. Aqui a gente pode observar a cargas do sentido positivo para os cargas indo para o sentido negativo aqui na figura acima. Os elétrons estão se movimentando e estão percorrendo como se fosse um fluido em um determinado tempo, em uma área. E essa variação desse tempo, e essa variação de cargas em relação ao tempo, é o que iremos denotar de corrente elétrica, que no caso é dada pela letrinha I, que no caso é a variação de carga e em relação ao tempo. Tanto sentido oposto, no caso o sentido negativo para o sentido positivo, ou ao contrário, positivo e negativo. Mas lembre lá da ideia de corrente convencional. A unidade de medida é dada em ampere, um ampere que teve grandes contribuições para o descobrimento e as denotações do trabalho a respeito de corrente, que no caso a corrente é dada por 1 coulomb por segundo, que no caso é a unidade de carga em relação ao tempo, que dá 1 ampere, que é a unidade de corrente. E aí existem dois tipos de corrente que iremos denotar dentro deste assunto, que é a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é uma corrente que tem um único sentido. A corrente alternada, ela já vai ter o que? A variação desses elétrons. A corrente contínua, ela vai seguir um fluxo contínuo, normal, sem precisar de tanta coisa para ser desenvolvida. Ao caso contrário da corrente alternada, que a variação, como a gente pode observar na imagem, o movimento dessas cargas indo de um lado para o outro, no caso vai ocasionar as famosas frequências, que no caso é dada pela corrente alternada. Essa corrente alternada iremos estudar mais lá para frente no assunto de eletromagnetismo. E com isso a gente consegue fechar o nosso vídeo de hoje. Desde já agradeço e até a próxima, sem antes deixar a nossa frase motivacional. Continue continuamente até que uma fase alternada da sua vida possa mudar essa continuidade. É isso, encerramos nosso vídeo de hoje. Tchau e até a próxima.